Olá pessoal, estamos de volta aqui no nosso podcast, no Amigovski, que é o podcast de Edmilson Migovski. Estou com a Isabela Freitas, que é fisioterapia integrativa, e o assunto vai ser o papel do fisioterapeuta integrativo com crianças especiais. Primeiro, eu queria que você definisse o que você chama de crianças especiais, que seria fruto, ou que você poderia trabalhar mais e ajudar mais esse grupo de pacientes. Isabela. Então, as crianças especiais são as crianças que nascem com problemas neurológicos. Sim. Algumas são pela questão do parto. Sim, às vezes paralisia cerebral no momento do parto, sofrimento, exatamente, né? Que acontece muito, né? Infelizmente. E algumas são sindrômicas também. Sim. Né? Então, a gente trata essas crianças de uma forma para poder dar qualidade de vida a elas e para os pais também, para os cuidadores. Que tipos de síndrome você acaba atuando mais nessa fisioterapia integrativa, Isabela? Muito com síndrome de Down. Síndrome de Down. Porque eles têm muito problema com o tônus muscular deles, né? E muito com a questão das crianças que têm síndrome de Rett, né? Crianças... muito as crianças com paralisia cerebral também, porque elas precisam muito dessa questão do apoio emocional. A gente utiliza essa questão dos florais também para poder ficar um pouco mais calmas, um pouco mais tranquilas e a gente poder abordar melhor. Os florais de Bach são uma terapia que não tem, a princípio, até onde eu sei, eventos adversos. Não. É algo livre e é da competência do fisioterapeuta, ele pode prescrever, assim como médicos ou homeopatas que trabalham com essa parte também. É um tratamento muito caro? Primeira pergunta. Não é um tratamento caro. E assim, o importante é lembrar que isso não é só para a criança, é para o cuidador também. Sim. Quem cuida dessas crianças, né, quem tem esse acesso, eles precisam de cuidados também. Cuidar do cuidador. Você sabe que eu fui diretor do Hospital de Pediatria da UFRJ e as pessoas falam, não, porque as crianças... Eu falei assim, cara, as crianças, tem um monte de gente para cuidar das crianças no hospital. Né? Existe o Estatuto da Criança, existem os nossos profissionais que são super legais. Mas a pergunta é, quem é que cuida do cuidador? Exatamente. Né? Porque eu vejo assim... que a gente abandona quem cuida dos outros, né? Assim, não dá aquela atenção, a pessoa é forte, é saudável, e ninguém pega no colo, e às vezes as pessoas que mais se queixam de ansiedade, de estresse, né? Como é que é essa tua abordagem como fisioterapia integrativa, fisioterapeuta integrativa, para crianças especiais no Sistema Único de Saúde? Existe essa pegada no setor público ou não? Existe, mas é uma coisa que, assim, eu não atendo. Entendi. Tá? Eu não atendo. Eu atendia numa obra social que era uma ONG. Sim. Não era nada do Sistema Único de Saúde. Mas eu não sei se o Sistema Único de Saúde tem essa questão. Até tem, obviamente, fisioterapeuta na terapia intensiva, fazendo fisioterapia respiratória. Aquela fisioterapia tradicional, né, da mão na massa, que certamente quem está me vendo agora reconhece o fisioterapeuta como um complemento do fisiatra, um complemento do ortopedista, um complemento do neurologista, um complemento, ele é um complemento, né? Mas não com essa autonomia que você propõe na fisioterapia integrativa, que é tentar pegar a essência do problema. Exatamente. Porque o que você faz, o médico usualmente não faz. Não. A pessoa fica órfã dessa abordagem. Exatamente. A gente faz uma questão da pessoa ter uma funcionalidade, da gente ter uma reabilitação que seja em função do dia a dia da pessoa, né? Uma vez eu falei que, por exemplo, eu não conseguia enxergar, Isabela, uma pessoa com uma doença crônica tipo diabetes, ou hipertensão, ou colesterol alto, ou uma pessoa que tenha qualquer queixa ou qualquer problema crônico sem o apoio de um cirurgião dentista. Porque o cirurgião dentista, a saúde oral é fundamental para promover o resto da saúde dessa pessoa. Esses mesmos problemas, essas pessoas que têm essas doenças crônicas, iriam se beneficiar de uma abordagem, de uma fisioterapia integrativa? Com certeza, porque as questões, como você disse, a questão oral, se você não tem uma questão postural correta, você acaba modificando a questão da ATM. Sim. Então, tudo isso tem uma questão global, né? Porque a gente, de forma integral, a gente consegue melhorar
o âmbito de vida de qualidade. Com certeza. Para todos. E aí, você que está me vendo agora, você sabia que a fisioterapia tem essa pegada? Assim, geralmente a pessoa associa a fisioterapia a esticar a mão, não, aquela coisa. Mas está vendo que existe essa coisa da conversa, de tratar não só a estrutura esquelética, o corpo, mas também a parte mental, né, Isabela? Porque na verdade não é só uma questão de cuidar da doença, a gente tem que preveni-la. Sim. Então é isso que a fisioterapia integrativa ela preconiza. A gente tem que cuidar antes que chegue a doença. Você teve uma experiência, estou te perguntando assim, de pegar um paciente hipertenso, que não está controlando a pressão arterial, ou um paciente diabético, que vem a despeito do tratamento lá com hipoglicemia, aqueles remédios que baixam o açúcar no sangue. Apesar disso, continua alterando muito a glicose, com essa abordagem integrativa melhorar? Sim, porque eu percebi nesses anos todos de trabalho que muitas das questões, a maioria, tem envolvimento emocional. Sim. Por mais que estejam medicados e se tiver com algum problema fora dali, se tiver com algum problema em casa, familiar, eles vão ficar cada vez piores. Tem situação que você traz o paciente, olha para o paciente e percebe que aquilo é um problema mais familiar e você busca os outros elementos da família, chega assim a atender o casal, o marido e mulher, por exemplo? Sim, com certeza. A gente, é tudo, é por isso que eu falo que é uma forma integrativa. Como eu já fiz muito atendimento domiciliar, a gente atende a família inteira. Por isso que eu falo que não tem como a gente cuidar de uma coisa só. É de forma integral. Então, assim, às vezes o problema parece que é de uma situação, mas ele envolve um todo. É só a ponta do iceberg. Exatamente. Até pode ser problema de uma pessoa só, mas se aquele problema não for bem conduzido, não for bem encarado, acaba complicando. Assim, as outras pessoas daquela família, né? Eu fiquei muito ressentido na época da Zika, né? Da Zika, do Zika vírus acometendo gestantes e dando problema na criança, que eu dizia assim, o problema, ele transcende, ele não vai ser só da criança, é da criança e de todo mundo, né? Exatamente. Porque essa mãe tem que ter uma dedicação meio que exclusiva para essa criança, não é fácil, você é mãe de uma criança saudável, graças a Deus, mas dá trabalho, né? Você tem que ter uma dedicação para essa criança. Imagina uma criança especial. Sim. Então, se as pessoas não cuidarem de você, você vai acabar batendo pino, né? Com certeza. Não é fácil. Então, essa é a tua abordagem. O teu Instagram qual é mesmo, Isabela? Eu pedi para o Caso você botar aqui embaixo. Isabela Miguel... Isabela Miguel não, Isabela Freitas. Isabela Freitas. Isso. Que é o teu eu tenho Instagram? dois, Isabela Freitas e Isabela Físio. Tá, mas o teu que você trabalha mais com a parte profissional, qual é? Isabela Freitas. Freitas, tá. Então, quem tiver a fim de conversar com você, pode mandar mensagem para lá. Sim. Isabela, quais são os principais problemas neurológicos que você, dessas crianças especiais, e o que você faz e qual é o resultado depois de uma intervenção dessa fisioterapia integrativa? E quanto tempo demora para você ver resultado? Então, na verdade, a gente dá qualidade para essas crianças, mais uma questão de qualidade de vida mesmo. Mas, assim, uma questão de relação no que elas podem ter no dia a dia, né? Então, o tempo demora, vai variar de uma criança para outra, porque tudo está englobado nessa questão do que esse meio está envolvido. Claro. Às vezes, se o pai e a mãe não estão bem, vai interferir também nessa recuperação. Assim, a criança é meio que o reflexo do adulto que cuida dela. Totalmente. Se a família está doente... Se os pais tiverem harmonia, essa recuperação vai ser muito mais fácil. Qual é a demanda? Assim, uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou varia de Depende do caso, mas assim, no mínimo 2 vezes por semana. 2 vezes por semana nessa fase. Sim. Quanto tempo dura cada abordagem dessa? De terapia? Uma consulta dessa? Sim, em média 1 hora. 1 hora, Sim. Aí você chega lá e faz as intervenções. Sim. É uma intervenção dolorosa? Nada doloroso, Não. muito pelo contrário. A criançada aceita bem? Aceita bem. Mesmo uma criança especial? Com certeza. Chega a dormir lá. Porque na verdade assim, o toque sutil, ele lembra o carinho, Sim. né? Então a questão do toque é muito importante. Tudo que vai te trazer, remeter um aconchego, uma calma, vai tratar você de uma forma muito mais eficiente. Então é uma consulta acolhedora mesmo, na sua essência. Exatamente. Tanto para a criança quanto para a família dela. Né? Você falou para mim que o Sistema Único de Saúde não disponibiliza esse tipo de serviço, infelizmente. Eu não conheço. Eu também não. De repente pode ser que tenha, não como uma política
de saúde pública, sim como uma iniciativa de algumas pessoas em alguns serviços, de repente alguns hospitais universitários, ONGs, mas não que o Sistema Único de Saúde apoie. Ainda assim, até eu acho que o Sistema Único de Saúde deveria ser Sistema Único de Doença, né? Porque de saúde não promove quase nunca, né? Exatamente. A não ser essas medidas preventivas, onde você trabalha com prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ou trabalha com um estímulo ao aleitamento materno, ou estímulo a algumas vacinas consagradas e clássicas. O Sistema Único de Saúde é o Sistema Único de Doença, infelizmente, né? E a tua proposta é tirar o cara da doença e botar o cara e na verdade, o ideal realmente é a gente não chegar na doença. O ideal é a gente prevenir, né, a doença. Boa pergunta. Tá lá, eu não sou ansioso, digamos, né, que eu não seja ansioso, eu não sou estressado, eu não tenho depressão, ainda assim eu iria me beneficiar da fisioterapia integrativa? Vou repetir a pergunta de outro jeito, vou dizer assim, eu não tenho nenhuma queixa odontológica, mas eu vou no dentista de 6 em 6 meses. Seria o caso da fisioterapia integrativa? Porque você está prevenindo, você está equilibrando todos os seus campos vibracionais. E isso é muito importante para que você tenha uma vida plena. O que a gente busca é plenitude na vida. Né? É claro. Então, é isso que a gente faz. Então, assim, quando você está bem, o resto em volta fica bem também. Não é só você, mas a sua família, ou a comunidade onde você vive, né? As pessoas com quem você trabalha, tudo isso está envolvido. Você falou então que tem como a gente fazer uma abordagem preventiva. Sim. Nada é tão bom que não possa ficar melhor. Sim, e nada é tão ruim que não possa piorar. Exatamente. Porque assim, não é só a questão da fisioterapia em si, mas a gente tem que pensar na importância da atividade física, na importância da boa alimentação, na importância da suplementação alimentar, de pegar sol, né, de beber água. Você falou então que a gente pode trabalhar na enfermidade, trabalhar na pessoa que está muito bem. E a última pergunta que a gente, para fechar esse bloco, essa entrevista, seria assim, tá, eu já sei que eu posso ir lá mesmo estando bem, sei que lá estando mal, mas quais seriam os primeiros sinais e sintomas mais sutis que quem está nos vendo nesse momento dizer, puxa, eu estou sentindo isso, valeria a pena eu buscar, já nem tanto com esse caráter preventivo, mas com uma abordagem imediata para evitar que agrave, porque qualquer enfermidade é assim, né, Isabela? Se você puder pegar no início, você vai gastar menos tempo para recuperar, né? Sim. Qualquer dor que a gente esteja sentindo, seja ela física, emocional, né, ela pode estar de encontro com a fisioterapia integrativa. Sim. Então, a gente pode buscar melhorar essa situação para que isso não se agrave. Mas as pessoas não conseguem detectar, vai geralmente mais grave, né? Ou não? Sim. Ou tem gente que tem essa pegada. Tem gente que já tem essa consciência. Isso é uma questão de consciência. De educação, parece. Não de educação, mas eu acho que de consciência. Eu falo de educação no sentido de formação, né? Sim, não, eu acho que é uma questão de consciência. Algumas pessoas têm esse olhar para dentro, que a gente precisa fazer isso. Ter essa consciência, olhar para dentro de si e perceber o que a gente sente. Muitas pessoas tentam esconder seus sentimentos de si mesmo. É verdade. Tem alguma eu até acho que tem, tá? Mas vou te perguntar para ver o que você acha, porque aí eu vou até, depois que você falar, tem sem considerar a questão da fé, mas tem alguma religião que esteja mais voltada para essa fisioterapia integrativa? Eu não estou querendo confundir uma coisa com outra, não. Eu vou falar o que eu acho. Você acha que o pessoal que é messiânico, ele tem essa pegada? Porque na minha época de consultório, que eu fazia consultório, é interessante, o messiânico é muito no joreio, na energia, no equilíbrio. E era interessante que a minha clientela era forte do pessoal ligado a essa igreja, porque eu era um médico de poucos medicamentos, eu não fazia muito antibiótico, e o pessoal da igreja messiânica não gosta muito de medicamento. Então, como eu era esse médico mais conservador, mas quando eu fazia o medicamento às pessoas, dizer, pô, se ele está fazendo porque eu tenho que fazer mesmo, existe algum perfil religioso que busque mais de você ou nada a ver? Não, realmente isso tem a ver, assim. Normalmente as pessoas que são mais voltadas para essas questões mais naturebas, vamos dizer assim, têm mais a ver com esse tipo de procura. Normalmente budista, né? Tá. Tem mais essa medicina oriental, né? Exatamente. As pessoas que são mais voltadas para essa medicina mais natural, mais oriental, elas procuram mais esse tipo de
abordagem. Que a gente fala uma questão oriental, você está falando, e eu concordo com você, e que há muito pouco tempo a Organização Mundial de Saúde incorpora, que é o bem-estar físico, social, mental, e colocou o espiritual como sendo uma coisa, algo que equilibra. Eu acho que uma pessoa na paz... Sim, né? Mas isso assim, não tem a ver realmente com a questão da religião, né? Que deixa claro que a questão da integratividade, dessa coisa integrativa, não é religião. Nós somos seres que demandamos energia, né? Campos vibracionais. Então, isso é muito importante que a gente preste atenção nisso, né?